Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de uma falência de uma editora de revista, né? A editora 3, que edita a revista Isto É e Isto É Dinheiro, acabou de ir à falência. É uma coisa sempre triste uma empresa ir à falência, um monte de gente vai ficar desempregada agora, um monte de esforço, um monte de coisa construída ao longo de muito tempo será perdida, mas a verdade é que existe uma lição muito grande na falência da editora 3, como até o pessoal do Brasil 247 aqui aponta, olha só, um alerta para a mídia impressa. E o que eles colocam aqui é que a editora 3 faliu exatamente porque não conseguiu se adaptar à nova realidade, ao novo mundo, à forma como a informação é tradicional hoje em dia, como ela é liberada hoje em dia, né? E da mesma forma você tem muitos outros jornais e revistas com o mesmo problema, né? A Folha de São Paulo, o Globo e vários outros jornais que ainda insistem em versões impressas que simplesmente não interessam mais a ninguém, porque a informação agora corre muito rápido, então aquele negócio de você fechar uma edição e fechar uma revista, né, que vai ser lida ao longo do tempo, simplesmente não atende a necessidade nenhuma de ninguém hoje em dia, né? É realmente uma mudança de negócio impressionante. Outra coisa que dá para tirar disso daqui é que ela faliu com uma dívida de 800 milhões de reais, um bocado de dinheiro que estava devendo, né? Mas se você tirar ações trabalhistas e dívidas tributárias, era só 100 mil reais. 100 mil reais para uma empresa do tamanho da Editora 3 é uma dívida pequena. Para você ver o que fale empresas no Brasil. É o custo do Estado, é o custo da justiça trabalhista. Vamos falar sobre esse assunto aqui, principalmente as implicações disso para outras revistas e jornais que tem por aí ainda, que ainda insistem em manter esse modelo de negócio antiquado, né? Essa notícia foi sugerida por Estou Perdido Dentro da Barba do Peter, Tibilete Tiba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu sempre acho triste quando uma empresa vai à falência, tá? Eu não desejo a falência da Globo, não desejo a falência da Folha de São Paulo, não desejo a falência de empresa nenhuma. A verdade é, eu desejo que elas mudem de opinião, que elas passem a ser honestas na reportagem, passem a divulgar dados concretos ao invés de ficar fazendo esquerdismo o tempo todo, né? Da mesma forma, a Editora 3 você poderia entender como um problema, porque olha só, aqui ó, reveja algumas capas históricas da Isto É, né? A Editora 3 era a empresa que fabricava a Isto É. Essa daqui ficou conhecida, né? O Bolsonaro, na época da pandemia, com o termo genocida como se fosse um bigodinho de Hitler, né? Uma crítica muito grande a ele naquela época, e a Isto É tem adotado essa política altamente esquerdista, praticamente um folhetim esquerdista, um folhetim comunista. Mas diga-se de passagem, boa parte da mídia tradicional socialista aqui no Brasil adotou esse tipo de coisa por um motivo muito simples, tá? Por um motivo de que só sobrou isso para eles. A verdade é o que eu falo para vocês, o pessoal tem a impressão de que essas empresas viraram esquerdistas e por isso perderam espaço no mercado. A verdade não é essa, pelo menos na minha visão. Eu entendo que o que aconteceu é que essas empresas todas, Folha de São Paulo, UOL, Globo, todas as empresas perderam espaço no mercado e a única coisa que sobrou para elas foi o público esquerdista. Por isso elas debandaram para a esquerda. Então há uma inversão na história aí, né? Por que isso? Porque o pessoal da direita é o pessoal interessado em política. E o pessoal interessado em política vai ver notícias de política no Twitter, vai ver na internet, vai ver no grupo de amigos, vai ter discussão sobre política. O que sobrou para uma revista como a Isto É? Sobrou o pessoal que não entende de política, que não quer saber de política, que está preocupado com Big Brother Brasil, que está preocupado com o jogo do Flamengo, com o jogo do Corinthians, com não sei o que lá. Esse pessoal que não interessa por política, que não quer discutir política, acaba sendo de esquerda. Então, ou seja, o que sobrou, é por isso que a Globo foi para esse caminho também, né? O pessoal acha que a Rede Globo perdeu audiência porque foi para a esquerda. Minha opinião, eu já falei outras vezes aqui, não é essa, não é que a Rede Globo perdeu audiência porque foi para a esquerda, não. A Rede Globo foi para a esquerda porque perdeu audiência. Ela perdeu a capacidade de atingir esse público, que é o público interessado em política. Esse público simplesmente não assiste mais o telejornal, porque o telejornal está atrasado. A notícia já saiu ao longo do dia. A pessoa que interessa por política já está vendo o Twitter ali, já está vendo o Facebook, já está vendo o Instagram, já está vendo os vídeos no YouTube. Então ela já está acompanhando as notícias ao longo do dia. Quando chega 8 horas da noite,
Veja, mudou isso, tá? Porque antigamente era o contrário. Antigamente, né, ninguém ficava sabendo de nada durante o dia. Durante o dia você estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha essa avalanche de informação que a gente tem hoje. Então, tipicamente, as pessoas chegavam em casa, sentavam na televisão e agora eu vou saber o que aconteceu durante o dia. E daí tinha a importância do Jornal Nacional. O que aconteceu? As pessoas simplesmente não fazem mais isso. Todo mundo está acompanhando as notícias o tempo todo. O que sobrou para o Jornal Nacional? Sobrou para o Jornal Nacional o pessoal que não interessa por política, que não está nem aí, que está vendo, durante o dia está assistindo Big Brother Brasil, está assistindo sei lá o quê, está fazendo outras coisas. Eu não vou nem dizer que esse pessoal está errado não, tá? Porque às vezes eu acho também que esse negócio de ficar importando com política é uma coisa meio que não leva a lugar nenhum, né? Talvez esse pessoal esteja certo no final das contas. Deixa a política para lá. Mas a verdade é que esse pessoal que não interessa por política é o único público que sobrou, não só para o Jornal Nacional, como para várias revistas do modelo mais tradicional, né? Folha de São Paulo. Vocês já foram em banca de jornal recentemente? Porque isso é uma coisa curiosa. Outro dia eu fui numa banca de jornal para comprar a Folha de São Paulo e, cara, uma coisa que eu me assustei. Há pouco tempo atrás, não é muito tempo atrás não, coisa de, sei lá, 10 anos atrás, você chegava, tinha várias pilhas de jornal, assim, para você comprar, você escolher o jornal, a revista e coisa e tal. Você chega na banca de jornal agora, é um negocinho pequenininho assim da Folha de São Paulo, tem 3 ou 4 só ali do Globo, da Folha de São Paulo, coisa e tal, e só, e acabou, e não tem mais nada. E por que é isso? Porque simplesmente as pessoas não... Por que você comprar jornal hoje em dia? Você está comprando aquele jornal ali, lembra que a notícia que está ali, ela foi impressa, ela foi levantada no dia anterior, você já está vendo coisa atrasada naquilo ali. Então, ou seja, para a pessoa que está acompanhando no Twitter as notícias acontecendo, é só notícia velha que tem ali. Então, assim, meio que realmente não vale a pena mais comprar jornal, não vale a pena mais comprar revista impressa, né? E daí a Isto É acabou com esse problema, acabou indo para o lado do esquerdismo, e só que essa é uma coisa que não tem jeito, né? Tá aqui, ó, Tentações da Sandy, isso aqui são capas marcantes da Isto É. Caraca, que coisa, hein? Heriberto, um brasileiro... Ah, é o cara da Brasília, é Brasília? Do carro que acabou com o Collor, né? Que era o PC Faria chamado um carro para ele, não sei o que lá, que era o tesoureiro da campanha, depositava para a secretaria do Fernando Collor, que pagava as despesas da família, e teve um cartão de crédito da esposa do presidente, não sei o que lá. Uma coisa que, na boa, é muito menos do que tem contra o Lula, por exemplo, hoje, né? E, no entanto, isso aí levou à queda do Collor, né? Então isso aqui é um momento marcante, sem dúvida alguma, da Isto É, né? Aqui, falando do Piquet, aqui sobre o BMW M3 e não sei o que lá, Amor e Coragem, Patrícia Pilar e Ciro Gomes, caraca, é muito esquerdismo, cara. A Isto É do Bolsonaro e coisa e tal, Steve Jobs vem aí, Lula e os trabalhadores do Brasil, olha a pinta do Lula aqui, meu amigo. Anistia, seria possível? Isso aqui é antes da anistia, cara, olha só que coisa, hein? Da anistia lá de trás, tá? Não é essa anistia que a gente tá discutindo agora, não. Anistia lá de trás, né? Enfim, uma revista esquerdista pra caramba. Então, no final das contas, né, em termos de contribuição para o discurso público, faz muito pouca diferença. Mas é uma coisa que eu não fico feliz com isso. Eu não quero que ninguém vá à falência. Eu acho muito triste. Eu já passei, eu sou um empresário quebrado, vocês sabem, né? Eu sou empresário que quebrou a empresa. Então, eu já passei por isso, é muito triste, eu não desejo isso para ninguém. Enfim, mas o que acontece aqui, olha só uma outra coisa curiosa aqui, ó. A dívida acumulada pela editora é de 828 milhões de reais, sendo 820 milhões em débitos tributários. É o que eu falo para você, meu amigo. Empresário que paga imposto no Brasil quebra. Não tem chance, é imposto demais, simplesmente é impossível você pagar os impostos no Brasil. Aí tem mais aqui à frente dizendo que os outros 7 milhões são dívidas trabalhistas. Não sei onde é que está aqui, está em algum lugar aqui. Não vou achar, que eu já li esse artigo, né? Eu sempre leio as matérias antes de falar para vocês, evidentemente. Eu não vou lembrar exatamente em que ponto que está aqui, mas fala que 820 milhões é dívida tributária, aí depois tem que 7 milhões e 800 mil é dívida trabalhista, ou seja, empregados que entraram na justiça contra a empresa está devendo dinheiro para eles, e aí 100 mil, 180 mil, alguma coisa assim, eram dívidas reais, ou seja, coisas que a empresa realmente assinou contrato e não pagou. Então, ou seja, se você tirar o roubo estatal e o absurdo que é a justiça trabalhista brasileira, a empresa estaria viável. 100 mil reais, eu duvido que uma empresa desse tamanho não tenha 100 mil reais para pagar essas dívidas, né?
O fato é que ela estava em recuperação judicial já há algum tempo e parece que não conseguiu atender alguns dos pagamentos e acabou sendo decretada a falência dela. O que vai acontecer com a revista Isto É não está claro, tá? Pode ser que... o que acontece quando uma empresa vai à falência? Em tese, é nomeado o interventor da justiça que vai vender os ativos da empresa para fazer caixa e pagar os funcionários, pagar as dívidas, né? E, tipicamente, esse interventor pode chegar à conclusão, por exemplo, de vender a revista Isto É, vender para uma outra editora, para um outro grupo. Então, é possível que a revista Isto É sequer deixe de circular. Pode ser que ela continue circulando, simplesmente o interventor vai lá e venda a revista para outro lugar. Com o dinheiro que vai receber, vai pagar uma parte das dívidas, né? Geralmente acontece assim. Mas eu não sei, porque tem que ver se a revista Isto É positiva, porque se ela não estiver gerando dinheiro também, ninguém vai querer comprar, né? Ninguém quer comprar coisas que não dão dinheiro. E o problema que o pessoal menciona aqui, o próprio Brasil 247 é muito sincero com isso. Ele fala, olha só, um alerta para a mídia impressa, falando que, olha só, o modelo de negócio da mídia tradicional simplesmente não existe mais. Não tem mais, né? A revista Isto É foi muito importante. Aqui, ó, a migração do público para o digital. Ao longo das últimas 2 décadas, os leitores foram cada vez mais para consumir notícias em tempo reais via portal. Ou seja, a mídia impressa ou a mídia no formato de revista, você tem que fechar as notícias num dia, até você publicar, imprimir, coisa e tal, vai publicar a revista no dia seguinte. Então você tem um delta de tempo aí que é mortal para a pessoa que entende de política, para a pessoa que gosta de política. Não dá para esperar 6 horas para ter um comentário de uma notícia. A notícia tem que sair na hora, né? Outro problema que eles tiveram, né? Aqui, ó, redução da receita publicitária, aquilo que eu falei para vocês. Anunciantes passaram a investir mais no digital, onde podem segmentar o público melhor e medir o impacto das campanhas. Aquilo que eu falo para vocês também, a internet, o anúncio na internet, ele é muito mais efetivo que o anúncio na mídia tradicional. Você bota um anúncio na revista Isto É, vai ter um monte de gente lendo aquele anúncio ali, que é gente que não tem como comprar o seu produto, que não se interessa pelo seu produto. Na internet, você pode dizer, eu só quero mostrar um anúncio para quem gosta do produto XYZ, tem de 18 a 25 anos e não sei o que lá, e torce para o Flamengo, e sei lá o quê. Ou seja, você segmenta exatamente o público que você quer atingir. Então, mesmo que você pague mais caro pela propaganda, vale mais a pena, porque você tem um resultado melhor nisso daí, né? Enfim, isso é um problema, né? Como eu falei, o público foi para o digital, não tem mais público local. Outra coisa que eles colocam aqui, concorrência e globalização. Tem um monte de gente fazendo notícias na internet. Eu, inclusive, estou aqui fazendo notícia para vocês. Estou falando sobre as notícias aqui. Então, ou seja, esse tipo de coisa não tem jeito, né? Você compete com todo mundo, né? O fato de você estar vendo o meu canal aqui neste momento significa que você não está vendo a Rede Globo, não está vendo a Isto É, não está vendo outra coisa. É a grande disputa pela atenção das pessoas. É o grande mercado que tem na internet, né? E a globalização também. Houve uma época que você ler notícias do exterior era uma coisa difícil. Eu lembro, eu morei em Cataguases, no interior de Minas, uma época. O jornal chegava lá 3 horas da tarde, né? O Jornal do Rio de Janeiro, jornais importantes. Quanto mais ter notícia da França, da Europa, não sei o que lá, você nem tinha. Hoje em dia, meu amigo, em qualquer lugar do Brasil, você vai lá no site de qualquer país que seja, de qualquer jornal de qualquer país, e mesmo que você não entenda a língua, você clica lá no botão do navegador, traduzir esta página, e traduz tudo para você. Você lê qualquer notícia de qualquer lugar do mundo, imediatamente assim que saiu. Então, é uma concorrência. Você está prestando atenção no jornal lá de fora, você não está prestando atenção na Isto É, né? Enfim, no final das contas, ele está mostrando aqui o fato de que esses fatores que afetaram, que levaram à falência da Editora 3 e da Isto É, também estão presentes em várias outras revistas brasileiras. Eu não desejo a falência de ninguém, mas que esse pessoal tem um problema, eles têm, viu? Tem um problema sério. É o que eu falo para vocês, não é que o problema deles seja que eles foram para a esquerda e daí perderam o público, não. É o contrário, eles perderam o público, só sobrou a esquerda para eles. Por isso que eles foram nesse sentido.